Amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim. Imortal chama de amor crístico que ardes no meu coração. Santo Cristo pessoal de todos os homens, amado, ascensionado Saint Germain, Maria, Jesus, Mahashohan, Arcanjo Zadkiel, Príncipe Oromazes e todos os grandes seres, poderes e atividades de luz que servem à chama violeta da transmutação. Amado Lanelo, todo o espírito da grande paternidade branca, a mãe do mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, água, terra e ar. Em nome da presença de Deus, que eu sou, pelo seu poder e pelo poder magnético do fogo sagrado que me foi confiado, invoco a poderosa presença e o poder acumulado da vossa experiência como servidores da luz de Deus que nunca falha. E mando que penetrem a minha consciência, o meu mundo e ocupações, as atividades e todas as movimentações através do mundo sem fim. Ó Deus, em teu nome eu decreto. Ó Saint Germain, manda a chama violeta que penetre no mais fundo de meu ser. Amados Zadkiel Oromazes, dilatem, intensifiquem, mais e mais. Flamejem e saturem nesse instante, expandam e penetrem nesse instante, venham a mente de Deus liberar, agora e para todo sempre. Eu estou na chama e nela fico. Eu estou no meio da mão de Deus, por tons de violeta empolgado. Todo meu ser é saturado. Eu sou a chama de Deus, da minha alma. Eu sou a meta do luminoso farol. Eu sou o fogo sagrado. Eu sinto o rio da alegria inspirar. A consciência de Deus em mim me faz subir ao Cristo e vejo de chama violeta revestido. Lá vem para sempre reinar. Jesus, manda tua chama violeta, santifica a essência de meu ser. Em nome de Deus, de Maria, expande, intensifica mais e mais. Ó grande eu sou, manda a chama violeta purificar o âmago de meu ser. Mahashohan, o grande mestre. Expande de Deus o lindo sol. Dando-me a mão, ele diz: amo tua alma todo dia. Ó, sobe comigo no ar, onde sem cuidados floresce a liberdade, com chama violeta, ardendo sempre. Sei que se contigo acenderei. E com toda a fé. Se desejar fazer uma celestial experiência da alquimia, da metafísica, do laboratório de sua alma, sinta cada palavra, se coloque nesse movimento e cresça cada vez mais. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, né? Das 7 às 7h50 da manhã, levando uma palavra, um conhecimento para vocês, para que vocês possam ter não só um dia melhor, mas uma vida melhor, um caminho melhor, cada vez mais, né? Acessem o nosso canal do YouTube, esse programa
logo na sequência ele sobe o canal. Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. No programa anterior, nós falamos um pouco sobre a depressão, que é uma situação que devemos colocar uma atenção muito grande, né? E tudo isso é proveniente da discórdia que o mundo gera aí fora, né? Muitas coisas que estão acontecendo, né? Que gera aí um desconforto, né? A todos, e de uma forma ou de outra, né? A discórdia, ela se instala, né? E começa a trazer aí caminhos, né, de tristeza, angústia, ressentimento, mágoa, raiva, ódio, né, a própria hostilidade, né, enfim. Tudo isso pode ser amenizado quando você começa a controlar seu pensamento, mas controlar o pensamento não é uma coisa assim tão simples, né? É fácil de falar, fazer não é tão simples assim. Né? Quando alguém fala para você, não pensa nisso, e aquilo vem na tua cabeça o tempo todo. Uma situação, um problema, uma coisa que aconteceu, né? Alguma coisa que você quer fazer por alguém, por você, e você não consegue, aquilo fica te martelando e tal. Então, o que nós devemos fazer é rezar, orar, né? Você que não conhece ainda os caminhos, se você quiser, pode estar ouvindo aí todos os programas Protocolo X, já tem alguns aí gravados, nós principiamos dia 1º de abril, né? Fácil de guardar aí. Tem uma sequência gravada, né? Já está aí, está no YouTube para você. E você pode começar a estar estudando um pouco isso, aprendendo, ouvindo e trazendo melhoras para você dentro da construção das palavras, né? Da organização das coisas. E de uma maneira ou de outra, você vai se habituando com as palavras, vai se acostumando, né? E aquilo começa a vibrar diferente em você. Naturalmente, você está num estado de preocupação, de uma série de coisas que você acaba se elevando, né? E aí isso começa a melhorar, porque você sai fora dessa zona aí de problemas, de situações, de coisas que acabam não ajudando, não favorecendo, né? De alguma maneira, né? Atrapalhando aí tudo aquilo que poderia estar sendo feito de melhor. Então, o conhecimento, o que acontece, né? O nosso corpo, ele é constituído de tudo aquilo que é necessário. Então, o que acontece? Você tem que ir apertando o botãozinho para você ir entrando numa fase mais elevada, como se fosse um jogo, né? Um videogame que você vai conquistando pontos, você vai se elevando, você vai subindo, né? Eu não conheço bem como tudo isso funciona, mas é mais ou menos isso, né? Como qualquer outra coisa que você faz na sua vida, como você vai passando de ano na faculdade, na escola, você vai se elevando, vai melhorando, vai crescendo, né? Mesmo assim, as pessoas acabam te vendo de uma outra forma, né? Então, quando você se coloca dentro disso, né? Quando você começa a se elevar dentro desse movimento, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Porque tudo começa a se realizar dentro de um movimento que essa elevação começa a trazer para você uma compreensão, né, daquilo que é necessário que você faça. Né? Então, com tudo isso, né, o que acontece? Né? Você começa a ver tudo diferente, a percepção ela é ativada. Né? Entre a glândula pituitária e a glândula pineal, que ficam aqui no nosso fronte, né? No meio dele, que as pessoas chamam de terceiro olho, sexto sentido, tem um monte de coisa, um monte de nome, né? Que na verdade é o triveni, né? Onde ficam os tronos, né?
e você tem uma visão melhor das coisas, que é a percepção, né? Então, quanto mais eu vou colocando tudo isso em ordem, o organismo ele é uma sequência de acontecimentos, né? As pessoas podem melhorar a vida dela, o corpo, as coisas, como elas podem piorar também. Depende de tudo como você vive, como você aceita como conhecimento e assim por diante, né? Então, com isso, você tem uma certa elevação, né? E isso traz para você um caminho diferenciado, onde você começa a crescer cada vez mais e ter resultados aí cada vez mais elevados, né? Então, todo esse trabalho que nós vamos realizando, né? As aulas, tudo isso, você também encontra em EAD, onde você pode estar aí assistindo, estudando e assim por diante, né? A grande ideia do projeto Protocolo X, e mesmo pela rádio, né, é elevar a frequência do próprio Rio de Janeiro, né, ajudar o Estado a caminhar melhor, e todos os outros estados, porque vibra-se uma coisa só no Brasil, vibra-se no mundo, né, e você, pela palavra, pela consciência, você começa a organizar e trazer um estado de melhor às pessoas, né? Você começa a mudar a visão das coisas, às vezes tem pessoas que são totalmente pessimistas, né? E outras são mais otimistas, mas em verdade o mundo ele é otimista, o mundo é positivo, né? Então pessoas falam assim, poxa, o mundo é cruel, o mundo não sei o quê, a vida é só com sofrimento. Então quanto mais se fala isso, mais trabalha em cima disso, quanto mais disso temos, né? Então, todo o caminho, toda a ideia, né, desse projeto, desse protocolo, é elevar essa frequência, né, de oitavas em oitavas, devagarinho, sem pressa, mas com pressa, para poder ajudar as pessoas a melhorar, né? Então, está aí esse caminho, né? Hoje, né, nós estamos aí nesse dia 15 de abril, né? Então, amanhã, no dia 16, nós temos um cerimonial de lua, né, da quinta lua, que é a lua que se forma entre o último dia da minguante, a primeira da nova, que é uma grande virada. Nós temos 12 movimentos desses por ano, que é uma junção das luas, onde dá uma força muito grande aí, né? Então, se você quiser participar, conhecer, ele é online também, né? E vamos estar juntos aí nesse movimento, fazendo isso crescer cada vez mais, andar, trazer resultados, né? É um cerimonial, uma sequência de apelos, uma sequência de entender como o mundo está funcionando, para você poder estar elevando isso e crescendo cada vez mais, né? Essa é a grande ideia, né? Para que nós possamos aí estar cada vez mais fazendo esse mundo caminhar, né? Então, mesmo no YouTube, né, o nosso canal é o Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo, né? Nosso site é o instituto almadomundo.com.br, onde você pode estar acessando os programas, ou mesmo, né, nós temos aí muitos vídeos, né? E todos eles praticamente são uma aula. Você pode estar compartilhando com as pessoas, pode estar ajudando elas, né? A, a caminharem cada vez mais, a irem cada vez mais adiante, né? A crescerem, para poder fazer isso caminhar. É a maneira de tocando as pessoas um por um, né? E você começar a entender como as coisas aí se desenvolvem, e como é que você consegue trazer isso. Então, mesmo na questão dinheiro, por exemplo, né, saber algumas coisas que você pode melhorar o caminho, na questão do equilíbrio emocional, que é muito importante, né? Trabalho, tudo isso. Então, o conhecimento, ele abrange todos, né, relacionamento, família, tudo isso. Hoje as pessoas passam por várias situações aí na família, né, com filhos, uma série de coisas, né? Então, com isso, você consegue, com conhecimento, você consegue estar elevando isso e trazendo aí grandes resultados, né? Eu solidifico trilhões de unidades de energias diferentes em uma enorme massa controlável
pela minha mente, criando uma chave para abrir a porta da herança divina, permitindo que esta herança divina, o meu Dharma, se manifeste. Então, isso aqui está na página 24 do nosso livro aqui, A Verdade do Verbo em Ação, né? Grande conhecimento, né? Um livro pequeno, fácil de você tá lendo, né? E tá elevando aí cada vez mais a frequência daquilo que é necessário, né? Na página 27 eu escrevi o seguinte assim: somos um instante mágico dentro do próprio tempo dele, de Deus, né? Crie sempre para você o seu instante mágico dentro do seu momento e do seu próprio tempo, né? O momento, né, é aquilo que passa, né, que quando alguém fala para você assim, você lembra daquilo? Você fala, ah, tá, você vai lembrar porque alguém te falou. Então, é um momento, você passou por aquilo. O instante mágico é aquilo que você não esquece, é aquilo que está em você, né? Geralmente, as boas memórias, tudo isso aí. Então, sempre procurar trazer, né, ou que você estiver vivendo, sempre ter uma ideia, olha, estou vivendo um instante mágico na minha vida, né? Para poder trazer aquilo de uma forma melhor, tá construindo um caminho diferenciado, um caminho mais elevado, né? Onde as coisas começam a vibrar de uma maneira totalmente diferente. Como nós falamos sobre a tristeza, né? Sobre a angústia, a discórdia, a própria depressão, né? Que nós temos que trabalhar para poder ajudar as pessoas a saírem desse estado e viverem dentro de uma naturalidade que o universo oferece, né? Eu vou fazer aqui uma sequência de alguns apelos para poder vibrar dentro deste movimento, tá bom? Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó nosso grande amigo e bem-amado Saint Germain, prende-me em teu coração de chama violeta, que só pode dar muita pureza e harmonia para criar minha liberdade e permitir, a fim de permitir que o plano divino se cumpra segundo a tua vontade. Eu peço poder colocar toda pessoa, toda coisa e toda condição neste coração de chama violeta, a fim de que ele consuma a discórdia, toda a imperfeição, e que ele as substitua pela perfeição da chama espontânea. I am, I am, I am. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente. E eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Eu sou a lei da pureza imortal da chama violeta e eu peço que ela consuma e que ela consuma cada vez mais toda a discórdia, toda a impureza, e que ela controle meu ser e minha vida. I am, I am, I am. Em nome do Deus invencível, presente em meu coração, e do Cristo cósmico vitorioso, de Todo-Poderoso, eu digo, a mão de minha presença, tire toda a discórdia e todo o pesar de minha alma e consome-os na chama violeta, que ela os destrua para sempre. Ó vitoriosa presença, toma possessão de mim, toma possessão de teu templo e governa-me sempre. I am, I am, I am. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me toda a chama violeta necessária para esclarecer meu caminho. Liberta a terra de tudo que não honrou a Deus, liberta todos os humanos de seus desejos que os torturam, liberta todos os seres dos elementos da discórdia humana, liberta toda a humanidade de sua ignorância por toda a chama violeta que obriga a pureza, a iluminação e a autoridade do fogo sagrado a governar o mundo enquanto ao
o autoritarismo humano não é dissolvido nem consumido por toda a eternidade. Ayam, ayam, ayam. Ó Deus poderoso, presente em meu coração, Marte, nosso irmão e bem-amado Saint Germain, dai-nos um par de asas violetas para consumir a discórdia e um par de asas de fogo rosa para nos proteger. Que elas nos envolvam e nos façam parecer como uma esfera brilhante e rosa no exterior e uma bola de chama violeta no interior. Ayam, ayam, ayam. Nós os agradecemos, Marte, nosso irmão e bem-amado Saint Germain. Então, são alguns apelos para a gente poder trabalhar um pouco toda essa energia, né? Trazer a purificação, que é muito importante, né? E quando colocamos essa atenção, né, começamos aí a ter aí uma realização mais elevada, onde as coisas começam a acontecer, né? Se você não faz nada, não busca nada, vai caminhando como a maioria da população do mundo, né? A tendência sempre é ir piorando, não tem como, né? Para que você tenha uma melhora, uma mudança, é necessário realizar essa mudança, né? A mudança ela só acontece pela busca, né, do próprio humano, né? Ele não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, isso não existe, né? Tudo acontece de uma maneira que você faz acontecer. Temos né, a lei do retorno, que ela é clássica, né? Quando você faz algo, ele retoma, né? Ele volta para você, né? Então é importante estar em movimento constante para isso. De uma maneira ou de outra, o resultado ele vem para lá ou para cá, né? Então, nós buscamos aí um resultado mais elevado, né? um caminho, né, diferenciado, e estarmos aí mais perto daquilo que nos faz bem, aquilo que nos eleva, né? Temos que ter atenção naquilo que fazemos, temos que nos concentrar naquilo que fazemos, né? Por isso que eu sempre digo a vocês, né? Não fique olhando para trás, não fique procurando coisa no passado, né? Esquece isso, né? Por isso que a grande base, às vezes, do problema ou do caos que se instala na vida das pessoas, né, são ex-relacionamentos, né? Mesmo um ex-sócio, né, um ex-emprego, trabalho, um, um ex-companheiro, ex-companheira, ex-marido, ex-esposa, enfim. São coisas que passaram e que nós devemos orar muito para essas pessoas, para que possamos quebrar qualquer vínculo, qualquer coisa que ficou, né, pendente, às vezes amigos que saíram da vida, né, ou talvez amigos que nunca foram. E a vida, ela traz, às vezes, alguma decepção, alguma coisa que não podemos encarar dessa forma também, né? Se a coisa aconteceu, porque aconteceu, e alguma coisa você tinha para aprender com aquilo, né? Então, se passa por aquilo de alguma forma, né? Não é que você criou aquilo ou você quer para você, né? Simplesmente as coisas vão acontecendo para gerar um aprendizado, né? E que às vezes não são aprendizados muito saborosos, né? Então nós temos que estar totalmente em atenção para estarmos trazendo isso, né? E fazendo as coisas se realizarem de uma forma um pouco mais elevada, né? Quando você faz o Ho Oponopono para isso que saiu da sua vida, né? Então, não é isso? Você fala o nome, né? Fulano, fulana, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo. Você faz isso 108 vezes, né? Você traz aí uma sequência de purificação e de limpeza, né? Então, o que eu ensino, né? No livro do Ho Oponopono, nos DVDs, no EAD, né? Mesmo nos vídeos que estão aí, você fazer isso, esses são relacionamentos, né, mais próximos, duradouros, como sociedades, né, relacionamentos de casais e tal, façam por 7 dias consecutivos,
né? Porque os 7 dias representam a construção do mundo feita em 7 dias. Quando você reza dessa forma, né? Fulano, fulano, eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo, 108 vezes, né? Você está construindo um mundo novo. E até o 7º dia você tem aí um caminho diferenciado, totalmente transferido e mudado, acontecido, né? Então existe sempre um caminho para melhorar, sempre tem uma solução para aquilo, né? Então, como é que você consegue ir à frente, caminhar, limpando a carga que está atrás, o peso, ou seja, descarregando a caçamba, a sujeira em algum lugar, às vezes você nem sabe. De repente, tem uma pessoa lá que foi apaixonada por você e você nem sabe disso, né? Ele está lá. Então, quando você começa a praticar isso, essas pessoas vão vir à sua mente. E você fala, puxa, mas por que estou pensando nessa pessoa agora? Lembrei dela. Bom, faz lá. Faz o Ho'oponopono para ela assim, e pronto, né? Você está quebrando aí esse caminho aí, né? Toda essa coisa, né? Então, entendo assim, que o universo ele está sempre pronto a te ajudar. Sempre pronto, né? Quando você se coloca à disposição dele, você começa a rezar, orar, meditar, buscar conhecimento, ele começa a responder, né? E com isso, os resultados começam a surgir, né? Então, se eu quero primeiro ir para frente, eu tenho que limpar para me tornar mais leve, né? E ir para frente, mas eu vou preparado, eu vou protegido, eu vou já sabendo o que eu estou buscando, como é que eu vou fazer e tal, entendendo que não existe nada lá atrás que vai me aparecer, voltar ou encher o saco, porque ficou lá, né? Então, quando eu começo a limpar, isso vai acabando, isso vai saindo do caminho de alguma forma, né? E você começa a ir mais adiante, mais leve, muito mais simples, né? Esse é o grande caminho das coisas, né? Para que eu possa ir adiante, tem que começar a refletir uma série de coisas, né? Então, quando as pessoas vão crescendo nas suas coisas, né? No comércio, na indústria, no trabalho, no caminho independente, no caminho autônomo, né? Ela tem que começar a criar padrões diferentes lá para frente, né? E tirando padrões antigos, né? Que bloqueiam, que atrapalham você caminhar, né? Dentro da metafísica, o que é interessante é assim, todo esse processo ele acontece natural, você não tem que forçar. Porque de repente a pessoa ela quer forçar alguma coisa e aquilo não é para ela, não é o caminho dela. E ela vai bater cabeça por um período até saber ou não que aquilo corresponde para ela ou não, né? Se não corresponder, foi um tempo ali que ela jogou fora. E isso é cobrado, né? Tem um preço aí que você paga por estar num caminho não favorável, né? E às vezes um caminho que é até bom, tudo, mas não trouxe resultado nenhum, porque na verdade você não pertencia a ele, né? Então, quando você começa a buscar esse caminho diferenciado, você começa a ver que as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Simples assim, tá? Então procura quando você puder, se quiser adquirir um livro, né, que eu escrevi, você vai ler uma página lá, você vai ver que já começa a mexer um pouco com você, porque eu procuro escrever como se eu estivesse conversando com você e não uma coisa totalmente ali didática, aquela coisa, né? Uma coisa muito mais direta. Nós vivemos num mundo prático, um mundo que ele tem que ser direto, rápido, em evolução, em crescimento progressivo, sempre adiante, sempre em crescimento, sempre indo em direção às suas coisas, né? Eu tenho que me direcionar para direcionar as coisas junto. Não adianta eu direcionar o que eu quero, mas eu estou direcionado para outra coisa. Então, eu tenho que me direcionar junto com aquilo, né? Eu tenho que amar aquilo que eu busco, tanto quanto amo outras coisas, mesmo às vezes não tendo conquistado, né? Então, essa certeza, essa ideia da conquista que te traz aí resultados grandiosos, né? Que você começa a trazer movimentos aí que representam uma elevação para a sua vida, uma elevação para as suas coisas, né?
é assim que tudo começa a florescer, a dar frutos, né, e trazer resultados aí, né? Por isso, você que está ouvindo aí um pouco, né, todos de segunda a sexta-feira, esse programa aqui, Protocolo X, gerador de conhecimento, toda a construção dele é feita em conhecimento da metafísica, para você poder estar trazendo, né, do oculto ao aparente, trazer para você aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê, de uma forma que você não tem que fazer grandes esforços, é só buscar conhecimento para que a própria natureza possa se movimentar para isso, né? E depois, se você quiser assistir na íntegra ou várias vezes, você tem aí o canal do YouTube, onde você pode estar acessando o programa Protocolo X, né? Nós principiamos esse movimento do 1º de abril, e o nosso canal, o Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, né? Também falei para vocês que amanhã, dia 16, temos um cerimonial de lua, né, online, 8h30 da noite, que você pode estar participando aí, só se inscrever e começar a compreender um pouco melhor tudo isso, elevar essa frequência, né, e trazer aí as realizações daquilo que você tanto busca, né? Nós estamos aqui para poder organizar nossa vida, nossas coisas, né, e trazer resultado para tudo aquilo que estamos aí buscando, né? Eu sou o fogo sagrado que liberta. Eu sou o fogo sagrado que protege. Eu sou o fogo sagrado que livra de minhas dívidas kármicas. Eu sou o fogo sagrado do amor divino. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o que o Criador é. Eu sou ele é eu. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior, relativa à invencível atividade do eu sou. Então, quando eu começo a buscar conhecimento, tudo isso aqui está no livro, né, A Verdade do Verbo em Ação, né, mais um material nosso aqui, tá? Eu li para vocês aqui a página 28 e a página 38. E como aqui, eu sou o fogo sagrado que livra de minhas dívidas kármicas, né? Então, assim, acabei de falar para vocês, de repente você tem algum acerto com as pessoas aí que passaram pela sua vida, né? E chega uma hora que você tem que começar a encontrar pessoas que o universo direcione a você, e não porque você tem que acertar alguma coisa com ela, né? Porque fica sempre nessa daí, né? Então, quando eu começo fazer os movimentos, como eu falei para vocês, o nosso destino ele está traçado, mas não está escrito. Quem escreve destino somos nós mesmos, né? Existem algumas questões que acontecem a cada período em nossa vida que já estão lá. Então, não é que você é obrigado a passar por aquilo. Se até eu chegar naquilo, eu fizer grandes coisas, né, que representem modificar isso, vai modificar. Se eu fizer coisas que pode denegrir e piorar isso, vai denegrir, vai piorar, né? Então, tudo aquilo que o humano faz tá lá, né? Tem 2 mãos, 2 ouvidos, 2 olhos, tudo que acompanha para poder estar lá registrando. Não adianta falar assim, mas eu não fiz isso aí não é comigo não, fez sim, tá aqui, né? Então, essa coisa de que Deus é testemunha, de que o universo é testemunha, olha, se você crê ou não, tanto faz, isso é verdadeiro, né? Existe um fator registrado no universo, não adianta, né, falar diferente disso, né? E as coisas não estão impregnadas no crer ou o não crer, porque elas estão aí, né? Como eu já disse a vocês, o sol vai nascer amanhã e nasce, ele não vai te perguntar se pode, ele nasce. As coisas simplesmente são, né? Então, quando eu começo, né, entrar neste movimento, aí sim, as coisas começaram
a mudar. E é isso que eu venho trazendo para vocês, uma proposta, né? E mesmo os aprendizes, as pessoas que eu atendi, né? Que vão trazendo aí resultados, podem estar escrevendo aí no YouTube, né? Colocando atenção para as coisas, para as pessoas começarem a vibrar. Como também quero deixar aqui o agradecimento, né? A rádio tem mandado aí várias. As pessoas estão perguntando coisas, né? Estão falando, estão elogiando aí o programa. Estou bem feliz com isso, né? E quero agradecer, porque tudo é feito com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, muito esforço, para a gente poder trazer resultados para todos, né? Todo mundo está aqui para aprender, para crescer, para andar, para ir para frente, para ter resultados e não tomar pancada a vida toda, né? Mas para isso você tem que saber algumas coisas para você começar a se alinhar dentro daquilo que você veio viver, né? Então muitas coisas muitas pessoas querem viver aquilo que elas querem viver, né? E elas deixam de viver aquilo que elas vieram viver, né? Então existe um espaço entre o que você quer viver e o que você veio viver, o que você quer fazer e o que você veio fazer. Então aí a pergunta é: como é que eu sei disso? Simples. Quando eu começo a buscar conhecimento metafísico, começo a entender como a parte oculta funciona, que nós chamamos de alma do mundo, né? Começamos a trazer para cá aquilo que de verdade é nosso. Então, os caminhos são mostrados, a intuição ela se mostra cada vez mais, a percepção começa a funcionar, e você começa a se alinhar com aquilo que é seu. E aí pode acontecer mudanças, né, de padrões, de trabalho, de uma série de coisas, porque aquilo não pertence à sua vida, né? E você começa a viver aquilo que pertence, né? Como tem pessoas que às vezes mudam o caminho da vida total, fala, puxa, se eu soubesse, tinha feito isso antes, né? Mas aí a pessoa fala assim, não, tudo tem um tempo certo, não existe isso, né? Se você falar assim, não, vamos esperar o tempo mostrar, ou aquilo vai acontecer de uma maneira ou de outras coisas, não. Se você não fizer nenhum movimento, as coisas não acontecem, elas não se realizam. Não adianta. Olha, cinema, luz, câmera, ação. Então, a luz nós estamos procurando, né? Ele não fala trevas, não olhe para nenhum lugar e não haja. Não, fala ao contrário, luz, câmera, ação. Então, eu tenho que estar na luz, procurar a luz, procurar para ver as coisas, né? E a câmera, ela é o foco. Eu tenho que focar naquilo que eu quero, colocar atenção. Senão, como é que o cara vai colocar a câmera aqui, o cara vai correr para lá, e a câmera não vai acompanhar, ou está virada para um lado, ou a câmera para o outro, como é que vai filmar? Então, né? E a ação é o movimento. Enquanto não bater a ação, o dinheiro não começa a circular no cenário, não é isso? Então, nós temos que ter movimento, ação. Eu tenho que me mexer. Se eu não me mexer, se não fizer nada, nada acontece. Simplesmente é isso, né? Ao que nada te custa, nada te vale. Então, não tem resultado. Tem que dar para receber, tem que movimentar, tem que fazer as coisas andarem de alguma forma. Que nem, por exemplo, hoje as pessoas buscam muito, né, o de graça, um monte de vídeos, um monte de coisa que funcionam, outras não funcionam, umas são legais, outras não são. Enfim, quem está aqui para julgar? Ninguém, né? Simplesmente as coisas acontecem, elas são. Mas aquilo que você não coloca nada ali, não tem nenhum esforço, né, não tem resultado. Por isso que o mundo hoje está assim, o cara vê um monte de coisa e não tem muito resultado, né? Então, quando você se empenha numa coisa, se dedica ali, você aloca naquilo, você começou a colher, começou a receber os resultados, né? De alguma forma, as coisas começam a trazer para você aí aquilo que você busca, né? Por isso que eu estou falando aí já, né, no programa passado, nesse, sobre a discórdia, sobre a depressão, porque isso bloqueia, breca a pessoa, para a vida dela, né? E ela coloca atenção naquilo, né? Então, e aí as pessoas pioram mais ainda, porque sem querer, inconsciente, olha, aquela pessoa está deprimida, está com depressão, então está reforçando aquilo.
sabe? Tá sempre, né, aquela pessoa. Tá... Então, você pode perceber, se você entrar num lugar muito feliz, né, você pode incomodar as pessoas porque está feliz. Alguém pode falar, por que essa pessoa está feliz? Eu não estou. Por que que ele tem isso aqui? Tá... Aí daqui a pouco a pessoa já caiu, já caiu a energia dela. O outro ainda lá, tudo triste, tudo, fala, a pessoa tá mal ainda, muito triste, não sei o que e tal. Então, aí vai piorando o estado dela. Né? Então, a gente tem que ser firme, né? Na aparência, na personalidade. Não fique muito feliz, fique feliz. Não fique muito triste, fique só triste, tá? E você vai tentar mudar esse estado dentro de você, para externar, né? E para não ter o foco de outras pessoas nesse aspecto. Então, quando começamos a usar o conhecimento, que usar o conhecimento é isso, começar a mudar as coisas de uma maneira simples, você começa a obter aí muitos e muitos resultados, tá? Por isso que procurem participar das aulas, né? Você tem aí os EADs, que é bem simples, hoje 90% das aulas são tudo online, são feitas para isso, para que você possa estar participando. É só entrar lá no nosso site, né? institutoalmadomundo.com.br, e você pode estar revendo aí os programas no canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, né? E se você gostou disso, está gostando, está querendo para que a gente poder manter esse projeto em movimento, manter isso adiante, né? Você pode ser um dos nossos apoiadores, se você quiser, né? Então, vou deixar aqui, peço licença para deixar aqui o nosso Pix, Instituto Alma do Mundo, @gmail.com, Instituto Alma do Mundo, @gmail.com, para a gente poder manter isso funcionando, manter isso adiante, né? E poder estar favorecendo, ajudando as pessoas, trazer todo dia uma aula, um conhecimento, uma ideia. Vocês já perceberam que os assuntos, eles variam, eles caminham para várias vertentes, né? Porque não dá para falar uma coisa sem explicar a outra, né? E tudo isso vai construindo, e como a gente vai falando todo dia, dando uma aula, às vezes as coisas acabam se repetindo um pouco, e é onde você começa a comparar, então isso e aquilo, olha, aquilo lá e tal. E quando você vai perceber, você está vivendo dentro de uma atmosfera mais elevada. E o resultado começa a chegar para você de uma maneira mais elevada, né? E tudo isso traz uma compreensão maior, melhor, um resultado, né? Favorece vocês aí de várias formas, de vários aspectos aí. É só uma questão de fazer, né? De colocar adiante, né? Então, todo o nosso trabalho, né, na escola e tudo isso, né, mesmo os atendimentos, se você quiser conversar, fazer um atendimento, entre em contato, né, fale com a gente, poder estar junto nesse movimento, daí todos os contatos aí para você, pode entrar pelo site, tem tudo lá, os telefones, o WhatsApp, tudo, onde nós podemos aí estar em movimento, né? Trazendo aí tudo aquilo que é necessário, porque a compreensão, né, dos caminhos são muito importantes, tanto de uma pessoa, de uma empresa, de um comércio, você consegue alinhar uma série de coisas dentro do conhecimento, né? E isso facilita bastante para que nós possamos trazer uma realização, um caminho melhor para a vida. E quando você melhora outras pessoas, outros caminhos, muita coisa, porque é uma espiral, né? Ela parte de um ponto e ela vai se abrindo. Então eu vou buscando, ela vai crescendo, vai trazendo os resultados que são necessários, né? Se eu não faço nada, esse ponto ele não existe, não tem um campo para você. Quando se faz a espiral, ela vai eliminando aquilo que não pertence a você e vai abrindo uma porta para aquilo que, de uma forma ou de outra, pertence aí para você, né? Então, assim, as coisas são construídas de uma forma mais elevada. Vou deixar aqui, então, o nosso WhatsApp, prefixo 11 9 49 17 7661. 9 49 17 7661, tá? Se quiser marcar uma consulta, um atendimento, uma conversa, tá aí à disposição para a gente poder
fazer as coisas acontecerem. Né? Quando você começa a compreender as coisas, gerar um alinhamento superior de tudo, o resultado chega. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Muito obrigado por tudo. Todos os dias aí juntos nesse movimento, criando uma grande junção de um favorecimento simples dentro de uma certa ordem que vai criar um caminho melhor para a sua vida. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem. Até mais.